meu pai mudou para cá, era uma oficina de camisas sob medida. E naquele tempo passava pouco movimento. E minha avó, uma ocasião, falou para mim: Armando, fica na janela, quando passar um carro aqui no lar, você toma nota do número que eu quero jogar no bicho. Então, às vezes, eu ficava 1 hora esperando passar um carro aqui. Era muito difícil, não passava carro nenhum. Foi a primeira loja, a casa de comércio foi a nossa. Depois foram surgindo outras, mas muito depois, né? Era uma vez uma rua. Uma rua que cresceu muito e acabou se tornando uma grande avenida. Quase como num conto de fadas, a Avenida São João conheceu períodos de decadência e de muita glória. No início do século, era um dos principais centros comerciais e culturais de São Paulo. Abrigava em seus prédios elegantes e de estilo europeu luxuosas livrarias, teatros importantes, casas de espetáculos e até cassinos. Os cinemas não demoraram a surgir e logo se juntaram ao que havia de mais sofisticado para vestir o homem e a mulher de bom gosto. As melhores tabacarias, joalherias, chapelarias, lojas de sapatos, bengalas, camisarias. Eu nasci na Rua de São João, esquina com a Rua Aurora, no quarteirão mais adiante. A Avenida São João era uma rua estreita, a calçada era bem menor e passavam bondes que ia para Lapa, para o Parque da Água Branca, ia para lá e voltava por aqui. E a rua era toda de paralelepípedo, aqui era tudo residência. Depois, com o tempo, depois que alargaram a avenida, mas depois de muito tempo começou a surgir muito comércio, muito bar, muito comércio, e aquele tempo gostoso acabou, né? Não tinha os prédios altos como tem hoje, era bem diferente. A saudade tem cor, nome, sabor. Usa até um chapéu de palha. Seus olhos se acostumaram a ver a cidade mudar todos os dias. As lembranças de infância continuam vivas. Parece até que foi ontem que o Zeppelin passou por aqui. Eu era menino, eu me lembro quando eu ia no Jardim da Infância, aqui na Escola Caetano de Campos, aqui na Praça da República, nós tínhamos uniforme, calça azul marinho, uma blusa branca e um chapéu de palha azul e branco, chapéu de aba larga. Naquela época todo mundo andava de gravata, paletó e chapéu. E as mulheres, a maioria andava de chapéu também, nas ruas era chique andar de chapéu. Depois, com o tempo, com o progresso, foi mudando, né? E hoje a gente anda à vontade, sem paletó, sem gravata, usando de short. Acabou aquele tempo bonito. Quando o edifício Martinelli, que está ali, ficou pronto, embaixo tinha o Cine Rosário. Eu me lembro na inauguração, inclusive eu fui na inauguração do Cine Rosário, ele devia ter uns 12, 13 anos naquela época. No último andar do Martinelli tinha a academia do ONU e eu praticava lá judô. Os bondes vinham dos bairros, passavam aqui pela Barão de Itapetininga, Viaduto do Chá, Rua Direita, 15 de Novembro, Rua Boa Vista, e voltar aqui pela Líbero Badaró e subiam aqui e voltavam para o bairro. Agora, a Rua Direita, naquela época, era uma rua de comércio muito fino. Existiam casas muito boas naquela época, tinha a Casa Alemã, tinha o Mapping, tinha a Casa Cosmos, tinha o Fazano, uma casa muito bonita na Rua Direita, que as senhoras iam lá tomar um chá às 5 horas da tarde. Tinha a Confeitaria Seleta e tinha a Confeitaria Vienense. Depois o comércio foi mudando. Veio vindo para Barão de Itapetininga, mas de lá para diante o pessoal começou a ir para os bairros. O meu pai
Ele veio de Portugal ainda criança, veio para o Brasil e ficou aqui na casa de um tio. E ele naquela época depois foi trabalhar numa firma francesa, a La Ville de Paris, que não existe mais. Se não me engano, ele aprendeu um pouco do ofício lá nessa firma e um pouco na Casa Cosmos. Depois ele foi trabalhar por conta dele. Quando meu pai começou com a camisaria, ele começou também a trabalhar para várias lojas do centro. Tinha a Capital, que era na Praça Patriarca. Então ele fabricava as camisas no atacado. E também uma outra casa na Rua General Carneiro, Metropolitana, que também fechou. Mas ele se dedicou mais à camisa sob medida. Não tinha muito movimento naquela época, mas ele preferiu trabalhar só sob medida e deixou de fabricar camisa no atacado. O camiseiro tem que fazer a coisa certinha e não pode errar, né? O alfaiate tem mais recursos, também dá trabalho, mas tem mais recursos que um camiseiro. Porque a camisa tem que ser cortada e costurada certinho. Não tem prova. Prova depois de pronta. Se tiver algum erro, tem que desmanchar ou tem que fazer outra. Flores e camisas. No próximo bloco, um passeio pelo Largo do Arouche e pela Camisaria Rocha. José de Arouche de Toledo Rendon foi um pioneiro. Primeiro diretor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, primeiro diretor do Jardim Botânico e primeiro homem a plantar chá na cidade. O famoso largo, que hoje leva o seu nome, começou a fazer parte da história de comércio de São Paulo a partir dos anos 40, quando lojas de roupas sob encomenda dominavam a região, entre elas a Camisaria Rocha. Cafés e cinemas comandavam uma agitada vida noturna. No início dos anos 70, chegaram as flores. Agora, próximo de um novo século, Armando Rocha continua o seu trabalho. Sua camisaria acompanhou todas as mudanças e continua firme no Largo do Arouche, acima de qualquer moda. De vez em quando, ele ainda sente saudades de uma árvore, um banco de praça. Nós estamos no Largo do Arouche. O Largo do Arouche antigo era bem maior do que é hoje. É o dobro disso aqui, cheio de bancos. Então, as senhoras traziam os filhos no jardim, passear, traziam os cachorros. O largo era muito bonito naquela época. Daqui até lá embaixo, era todo arborizado, devia ter mais ou menos umas 70 árvores, e até a esquina com a Sebastião Pereira. E aqui na Rua do Arouche, naquela época, foram surgindo lojas de vestidos de senhora, de moda, né? Moda para senhora. E com o tempo foi modificando e hoje o forte da Rua do Arouche são calçados. Essa camisaria aqui, Camisaria Rocha, foi fundada por meu pai em 1914. Era antigamente na Avenida São João. Era a Rua de São João, hoje é Avenida. E eu sempre trabalhei com meu pai. Estudava à noite e trabalhava durante o dia. E assumi a camisaria em 56, quando meu pai faleceu, e eu continuei até hoje, mas estou deixando também uma parte para minhas filhas, que já estão comigo há uns 12 anos. Medir, desenhar, cortar, costurar. Mãos experientes que transformam tecidos em camisas, peças únicas, artesanais. O prazer de costurar uma roupa perfeita, exclusivamente para agradar a um cliente muito especial, aquele que não se contenta em estar apenas na moda, quer também cuidado e muito capricho.
quando o cliente chega para fazer camisa, primeira coisa, ele escolhe o tecido, eu tiro a medida, e depois de tirar a medida, então nós fazemos o molde em papel, e depois passa por corte, e depois passa para as costureiras. As costureiras, aqui assim, tem a Maria José, trabalha há 7 anos. Tem a dona Hilda, trabalha comigo há 43 anos. Veio de Portugal e ficou trabalhando aqui até hoje. E tem a última lá, a Zuleide, trabalha há 18 anos, intercalados. Entendeu? Tem o Pedro, cortador, está aqui. Quanto tempo, Pedro? 10 anos. E tem o Renato, acho que faz 4 ou 5. E tem a Lourdes, quanto tempo, Lourdes? Quanto? 11 anos. Antes da guerra de 14, estou falando da guerra de 14, aqui não havia tecido bom, era um tecido muito grosseiro para a camisa não servir. Então, era tudo importado, vinha de fora. Então, naquela época, usava camisa de cor de lista, xadrezinho, branco. Depois teve uma época aqui no Brasil, depois da guerra a última guerra de 30 e 40, a Segunda Guerra, então começou a surgir várias tecelagens no Brasil que começaram a fabricar tecidos muito bons. Sobre as camisas de colarinho solto, usou muito 27, 28, antes disso também, né? Só se usava camisa com colarinho solto, que era preso com um botão aqui e um aqui. Então usava colarinho separado da camisa. Então a pessoa fazia uma camisa com 3 colarinhos, com 2, com 4, usava a camisa o dia inteiro, chegava à noite aqui numa festa, tirava o colarinho sujo, põe o colarinho novo, e ia para a festa, às vezes usava a camisa 3, 4 dias. Teve uma época aqui, em 30, 29, 31, usávamos colarinhos bem compridos. Inclusive eu era mocinho, magro, usava um colarinho bem comprido. Um dia meu pai falou para mim, escuta, por que você não faz um pouco mais comprido e botou na calça? Assim você não precisa usar suspensório. Que naquele tempo só se usava suspensório, né? Ninguém usava assim. Desafios surgiram todos os dias, mas nunca impediram Armando Rocha de seguir em frente, ajudando a vestir uma cidade que está sempre mudando de cara, de roupa. Difícil é abandonar o trabalho que tanto se ama. Eu tenho as 2 filhas, uma é formada em Direito e a outra em Comunicações. Casadas, estão bem de vida, mas não quiseram que eu vendesse a camisaria. Então eu continuo trabalhando, eu vou de manhã, das 8 ao meio-dia, e elas assumem à tarde. Mas de vez em quando elas vêm de manhã também trabalhar. Uma já aprendeu bem o ofício, está lá comigo há 12 anos e a outra há 15. Então uma já conhece todo o segredo da camisaria, já faz os moldes, tira a medida. E tem os cortadores e tem as costureiras que costuram as camisas. E vai indo bem, graças a Deus. Muitas camisas ainda vão ser feitas. Ele está pronto para continuar, atender mais um freguês. Quem sabe até ensinar um neto a fazer um molde, cortar o tecido, pregar um botão.